Vamos começar. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e essa é a aprovação do ar. Chega o momento da aprovação de Lilia Calderu, onde seu domínio sobre a adivinhação será testado. Então, finalmente, a gente consegue entender como funcionam os poderes da Lilia Calderu. Antes, achávamos que ela simplesmente presenciava as coisas fora de ordem, tal qual a inumana Robin na quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Inclusive, essa quinta temporada, eu detalho muito bem aqui no nosso card do Marvel para Iniciantes, o novo bloco que saiu aí, que são as séries que vêm antes do começo da Guerra Infinita. Ela é muito parecida com a Robin, ela começa a ver coisas fora de ordem, ela vê passado, presente e futuro misturados. Só que a bruxa ela é muito mais poderosa do que a gente imaginava. Na verdade, ela consegue transportar a sua consciência através do fluxo temporal. E graças ao seu descontrole, tudo que antes parecia aleatório, agora, no final aí desse episódio, passa a fazer sentido. O que eu fiz de errado? Que diabo é isso? A gente começa o episódio, então, pelo final, e logo você vai entender isso. Com a Lilia caindo em direção ao desconhecido. E desconhecido é uma palavra que pode definir muito bem essa personagem e esse episódio. Tal qual a Lilia, esse episódio ele é meio confuso, como ela foi na série inteira. Ele é meio fora de ordem, você precisa prestar bastante atenção para poder entendê-lo, ou pelo menos assistir uma segunda vez, ou vir assistir aqui os nossos vídeos que eu explico direitinho para vocês. Então a gente vai analisar esse episódio do ponto de vista da própria Lilia. A gente começa vendo esse episódio e, lógico, durante todo ele, interpretando ele do nosso ponto de vista, do telespectador, mas aqui nesse vídeo a gente vai tentar narrar a história a partir do ponto de vista dela, da ordem dos acontecimentos da própria Lilia, que agora fica tudo mais fácil de se entender quando todas as peças do tabuleiro estão presentes. O filho da feiticeira Escarlate que agora finalmente pergunta para sua ex-babá, que é a Agatha Harkness, fazendo uma alusão ao primeiro papel da Agatha nos quadrinhos, que foi ser babá dos filhos do Reed Richards e da Sue Storm, quando ele pergunta pra ela se a Wanda Maximoff realmente está morta. E a Agatha faz tal qual a Marvel Studios pra nós. Ela fala sim, não, talvez. Não sei. Inclusive, Feiticeira Escarlate essa que teve sua motivação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mais embasada ainda com os acontecimentos de Agatha desde sempre, pois foi graças ao sigilo de Lilia Calderu que a Wanda nunca conseguiu sentir a alma do Billy Maximoff dentro do corpo do William Katt. Outras peças que estão dispostas pra gente aqui é uma saída para o caminho que nos é apresentado ali no túnel em que a Jen e a Lilia caem, tá bom? E isso também me faz pensar que se lá no segundo episódio as bruxas tivessem deixado a Senhora Hart cair naquela areia movediça, ela teria caído naquele túnel e de uma forma ou outra teria encontrado a saída pro caminho das bruxas, que era o que ela queria, né? E talvez ela ainda estaria viva, tadinha da Cheryl. E também a última peça é uma verdade que nós vínhamos falando, ó, há muito tempo. Mas se você não tá ligado nessa verdade que eu vou falar mais pra frente aí, é porque você não está inscrito no canal. Então, pra você ficar ligado em todas as nossas teorias, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo, tá bom? Aproveita, siga o Cofre Nerd nas redes sociais, ajuda a gente a espalhar o nosso trabalho aí e ouça os nossos podcasts no Spotify, no Apple Music e muitos outros agregadores de podcast. E através dessa forma que a Lilian tem, essa habilidade dela de transportar sua consciência pelo fluxo temporal, que ela fala que na verdade é uma ilusão, que a Lilia começa a instruir e também explicar algumas coisas pra Jen de uma forma bem paradoxal. Então a Jen também vai aprendendo através da Lilian da forma errada. E na verdade, às vezes alguma informação que a Lilian já falou pra Jen vai ser informada pra própria Lilian, pra ela poder informar a Jen lá no futuro ou no passado, enfim. É uma coisa bem confusa, tá bom? Mas digamos que é pelo menos uma base do paradoxo de Bootstrap. Dr. Who ficaria muito orgulhoso. Google it. Então, a Lilia e a Jen, após serem atacadas no episódio retrasado pelo Billy Maximoff, elas acabam caindo nesse túnel e vêm até a saída do Caminho das Bruxas. Porém, a Lilia, através de uma visão que ela teve, não pode fugir. Ela tem que encarar o futuro à frente, porque essa visão é até meio perturbadora. Ela sabe que precisa ir para sua próxima aprovação. E sabe qual vai ser?
tarô. Billy e Agatha precisam da ajuda dela, e as 7 de Salem ainda estão na sua cola. O problema então da Lilian pra gente e o passado dela é apresentado quando ela se transporta para sua primeira lição séculos atrás, para poder se consultar com a líder do seu coven lá na Espanha antiga. E porque Espanha dá pra ver ali pelo linguajar e também pelas roupas, tá bom? E essa mentora, ela começa a falar pra gente realmente o que acontece com a Lilia Calderon. E nesse episódio ela tem que encarar o que realmente é a sua vida, o que realmente é a sua habilidade e seu poder. Onde é que eu tô? Esse episódio é definido simplesmente como um estudo de personagem, pessoal, e isso é muito bom, é muito legal. A gente vai entender essa personagem que se tornou tão querida. A Patti LuPone, que é a atriz que faz a Lilia Calderon, é talentosíssima, ela faz uma interpretação muito sutil, mas muito carinhosa, muito boa de se entender e com muita emoção, cara. Só uma atriz desse calibre pra fazer tanto comédia quanto drama de uma forma bem impecável aí dentro da série toda. Então é através dessa mentora que a gente entende que a Lilia perdeu o seu coven há muito tempo, mesmo tendo previsto as mortes dela. Esse trauma, tá bom? Ele vai definir o motivo do porquê a Lilian se juntou a essa jornada. Aqui a gente aprende muito mais também sobre o seu poder. O problema da Lilia não é descontrole. Na verdade é o oposto. Ela precisa deixar fluir até que todos os gaps sejam preenchidos. Mas isso pode significar o seu fim derradeiro. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Ela se vê diante de um tarô mortal já bagunçado ali pela Agatha e pelo Billy. Tal qual Damocles da Grécia Antiga, espadas estão sobre a sua cabeça e podem cair ao primeiro sinal de uma previsão ou uma carta errada. A Lilia começa achando que quem deve ser o cliente ali, a pessoa que vai ter o futuro lido, será o Billy Maximoff. Porém, ela vê que não tá dando certo e ele faz uma pergunta até pertinente para mostrar como tá a confusão desse personagem, se ele é Billy, se ele é William, se a Wanda é realmente a mãe dele ou se é a Rebecca. A gente não sabe, e nem mesmo esse personagem. Ele é uma amálgama dos dois. E até ele entender isso, talvez o caminho das bruxas já tenha acabado. A Lilia precisava de um coven para poder superar a morte do seu primeiro coven, do coven antigo. E ele deixar de ser uma eremita, de ser uma bruxa errante, de ser uma bruxa esquecida pelo mundo e pela própria sorte. E assim ela entende que Billy não é a pessoa que deve ter a sorte lida. Ela é o viajante, ela precisa puxar as cartas pra ela mesma. Então quando eu falo que esse episódio também é um estudo de personagem, não é só da Lilia, tá bom? Mas é um estudo e um vislumbre pra todos os outros personagens, inclusive quando a gente percebe as fantasias que eles estão vestindo. Eles estão fantasiados dentro dessa aprovação das bruxas mais famosas da Disney, da cultura pop, tá bom? Dos clássicos. Por exemplo, Jennifer Cale está vestida como a versão velha, bruxa da Rainha Má, versão horrorosa, que é aquilo que ela tem por dentro. Isso pode significar muita coisa. Inclusive, a Jen sendo uma pessoa que liga muito pra aparência, que a aparência visual, aquela sua primeira impressão, são aquelas que contam pra Jennifer Cale. Isso pode estar mudando a partir do momento do final do episódio, quando ela começa a se conectar muito mais ali com a Lilia Calderon. A Agatha também, ela tá vestida de bruxa malvada do oeste, tá bom? Da Elphaba em Wicked. E essa personagem, assim como a Agatha, ela deixa o seu interior mostrar o exterior, ou seja, a aparência, né, o que tem por fora, tá mostrando muito do que tem por dentro, mas nem sempre, tá bom? Porque a gente sabe ali que existem muitas versões de histórias, assim como a própria Elphaba, Agatha Harkness também pode ter o seu lado da história que a gente vai descobrir nos próximos episódios. O Tim, o Billy Maximoff, tá vestido de Malévola, e a Malévola não foi convidada para o batizado da Aurora, da Bela Adormecida, e isso a deixou muito furiosa. Assim como o Billy, ele não foi convidado para voltar aqui pro plano mortal, ele não foi convidado para entrar no corpo de William Kaplan, mas ele tá aqui, do mesmo jeito, ele forçou a sua entrada de volta nessa história. E Lilia está vestida como a bruxa boa do sul, do mágico de Oz que guia as pessoas por entre o caminho de tijolos amarelo, e agora ela precisa guiar todos eles para a saída dessa aprovação e ir para o restante, o final do caminho das bruxas. A Lilia precisa prever o seu próprio futuro, o que está entrelaçado com o seu passado também. E aí a gente começa a perceber que todas as falhas na Matrix ali que ela vem tendo são, assim como a gente já previu no episódio também, indicações para impedir certas tragédias, como por exemplo, a morte da Alice. Se você conecta uma cena com outra, ela fala: Alice, não tente salvar a Agatha. Tente salvar a Agatha, ela falou primeiro.
E depois ela foi falar a Alice não. A Lilia é uma caixinha de spoiler do que estava por vir. Só que pra gente poder conectar todas as peças, tínhamos que chegar aqui no final da sua jornada. Uma coisa muito macabra é que Lilia só vê morte. Ela fala isso. A morte é a sua companheira fiel. Morte foi o que ela viu no final do seu Coven. Ela também viu isso na provação da água, quando ela viu todos os seus medos ali. E agora a morte a acompanha no caminho das bruxas. Pois a resposta final chega na última carta. Hilvidal é a morte. E deixa só extravasar um pouquinho. Puta que pariu, que maravilhoso que eles trouxeram a Aubrey Plaza pra esse papel, minha gente. E eu espero muito que ela continue. Ela deve continuar, porque não tem como você matar a morte, né, minha gente? Não tem como, galera. E a gente vai ter aí, no final, uma puta de uma luta entre Agatha Harkness e Hilvidal, a grande morte. A primeira bruxa verde, que pelo jeito é a grande entidade ali, magnânima, tá bom? Dessa terra. E quem não melhor do que ter a morte como a soberana do natural? Afinal, todas as coisas um dia irão morrer, todos os seres vivos irão morrer. Tudo na natureza que é vivo, um dia vai morrer. E é por isso que Hilvidal é a primeira bruxa verde. E é por isso que ela não aparece, porque ela tá levando o corpo da Alice lá embora, galera. Ela tá levando ali, fazendo o seu job, entendeu? Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Porém, vamos voltar pra Lilia, que agora entendendo que o começo também é o fim, lembra que eu falei pra vocês que ela tava caindo no começo do episódio? Lilia encara que, na verdade, esse é seu fim derradeiro. Por quê? Porque ela precisa impedir que as Sete de Salem sigam o Billy, a Agatha e a Jen pro final do caminho das bruxas. Então Lilia encara o seu sacrifício final em paz consigo mesma, em paz com ser uma bruxa, em paz com o seu passado, com o seu Coven, minha gente, para matar as Sete de Salem, invertendo a carta da Torre Invertida, que já vem sendo mostrada há tempos também, fazendo o começo ser o final, cima ser baixo e as Sete de Salem caírem nas espadas de Damocles e junto delas a Lilia Calderon também. Eu vou cair! Será que as Sete de Salem morreram mesmo? Quem sabe, galera? A gente não sabe até o que ponto vem e se estende o poder dessa sete. Porém, já que a Hilvidal é a morte, ela pode muito bem usar aquelas personagens para atacar a Agatha Harkness no final desta série. Agora deixa eu ver uma coisa interessante, galera. Será que a Hilvidal não pode matar as pessoas e é por isso que ela não pôde matar a Agatha no primeiro episódio? Será que ela só consegue levar os corpos? Será que a morte tem que ser algo que tenha que ser feito por terceiros e aí ela só leva as pessoas? Será que ela tem que armar a morte de alguém para que realmente aconteça? Não pode vir das suas próprias mãos? Cara, isso é muito interessante. A Aubrey Plaza, a Hilvidal sendo a morte, abre muitas portas para muita coisa nesse final de Agatha Harkness, galera. Só tem mais 2 episódios. Vão ser lançados juntos, o 8 e o 9. Eu tenho certeza que um vai ser o flashback ali da Agatha conhecendo a morte, conhecendo a Hilvidal, mas ainda falta a aprovação do Billy Maximoff, minha gente. O Billy não é do Coven? Beleza, mas a gente viu que ele também é um bruxo muito poderoso. Será que o caminho não vai testar o filho da feiticeira Escarlate? Porque tem aquela cena da Agatha no necrotério, manicômio, algum lugar muito sinistro em que ela tá usando suas mãos pra tentar acessar as memórias do Billy Maximoff. Será que ele finalmente vai ter as suas memórias como o pequeno Billy lá dentro de Westview no Rex? Será que ele vai lembrar de Wanda Maximoff como sua mãe? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não, porque eu tô muito animado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, Nerds. Fui! Acertamos, porra! Ó, que eu já venho falando, ó, há muito tempo que Hilvidal é a morte. Ai, não, porque é muita besteira. Galera, todas as pistas foram colocadas antes dessa revelação.